Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Palácio da Justiça para a posse solene das desembargadoras e desembargadores promovidos e nomeados de junho de 2020 a abril de 2022. Nós convidamos para a composição da mesa dos trabalhos doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Desembargadora Flora Maria Anese Tossi Silva, oradora em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Francisco José Galvão Bruno, presidente da Seção de Direito Criminal. Excelentíssimo desembargador Vanderlei José Federighi, presidente da Seção de Direito Público. Excelentíssimo desembargador Arthur César Beretta da Silveira, presidente da Seção de Direito Privado. Excelentíssimo desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, vice-presidente do Tribunal de Justiça. Ministro do STJ, Paulo Dias de Moura Ribeiro. Dr. Fernando José da Costa, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, representando o governador do Estado de São Paulo. Excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça no biênio 2020-2021. Excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos os presentes a ouvirem o hino nacional brasileiro.
declaro aberta a presente posse solene das desembargadoras e dos desembargadores promovidos e nomeados de junho de 2020 a abril de 2022. Solicito ao senhor mestre de cerimônias que decline o nome das autoridades presentes. Excelentíssimo doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que compõe a mesa dos trabalhos. Vereadora Ruth Costa, vice-presidente da Câmara Municipal, representando o presidente. Desembargadora Federal Marisa Ferreira dos Santos, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Os ex-presidentes do Tribunal de Justiça, desembargadores Sérgio Augusto Nigro Conceição e Paulo Dimas de Beles Mascaretti. Desembargador José Antônio Encinas Manfré, membro do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, substituto, representando o presidente. Dr. Paulo Adib Casseb, presidente em exercício do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Dr. Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo. Doutora Inês Maria dos Santos Coimbra, procuradora-geral do Estado de São Paulo. Deputada estadual Janaína Pascoal. Desembargador Gilberto Passos de Freitas, ex-corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo. Desembargadora Federal Leila Paiva. Desembargadora Federal Consuelo Yoshida. Desembargador José Maria Câmara Júnior, diretor da Escola Paulista da Magistratura. Desembargador Arthur Marques da Silva Filho, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Juiz Ademir Modesto de Souza, diretor-secretário da Associação Paulista de Magistrados, representando a presidente. Juíza Ana Maria Brugim, presidente do Instituto Paulista de Magistrados. Dr. Eduardo Foz Mangi, vice-presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, representando o presidente. Doutora Dalva Tereza da Silva, promotora de justiça, segunda secretária da Associação Paulista do Ministério Público, representando o presidente. Conselheiro Eduardo Tuma, vice-presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Coronel PM Sidney Mendes de Souza, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora Luciana Jordão da Mota Armiliato de Carvalho, defensora pública, coordenadora do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores. Dr. Felipe Chiarello, pró-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, representando o diretor. Agradecemos muito a presença de todas as autoridades, especialmente os desembargadores dessa corte, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados. Um agradecimento muito especial aos familiares de todos os empossandos aqui presentes, todos os servidores da Justiça, todas as senhoras e senhores que abrilhantam esse evento. Peço que todos os empossandos e empossandas, por favor, se levantem. Convido o excelentíssimo desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda a vir à tribuna e ler o compromisso de posse. Prometo cumprir com retidão, amor à justiça, fidelidade às leis e às instituições vigentes, os deveres do cargo de desembargador. Senhoras e senhores, podem sentar-se, por favor. Nós teremos agora o recebimento do colar do mérito judiciário e assinatura, o recebimento do colar do mérito judiciário. Os empossados receberão o colar da mão do atual presidente, desembargador Ricardo Mairanaf, e do presidente do biênio 2020-2021, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Convido, portanto, ao palco, desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda, acompanhado da senhora Rita de Cássia Duarte.
Muito obrigado. Convido desembargador Eduardo Crescente Abdala, acompanhado de seu padrinho, desembargador Alex Tadeu Monteiro Zilenovski. Muito obrigado. Convido ao palco desembargador Alexandre Augusto Pinto Moreira Marcondes, acompanhado do Lucas Sobral Marcondes. Ajuda ali. Muito obrigado, desembargador Alexandre. Convidamos agora a desembargadora Rosângela Maria Teles, acompanhada de Cláudio Antônio Marques da Silva. Muito obrigado, desembargadora Rosângela. Convidamos ao palco desembargador Aloísio Sérgio Rezende Silveira, acompanhado de Maria Vitória de Rezende Silveira. Convido ao palco desembargador César Augusto Andrade de Castro, acompanhado de Caio Vicenzotto de Castro. Muito obrigado, desembargador César. Convido ao palco desembargadora Carmen Lúcia da Silva, acompanhada de Ricardo Coelho Xavier.
Convido ao palco desembargador Antônio Carlos Alves Braga Júnior, acompanhado de Cristiane Maria Ferrari Alves Braga. Convido ao palco desembargador Luiz Roberto Reuter Torro, acompanhado de Verônica Andrade de Oliveira Santos Reuter Torro. Convido ao palco desembargador Marcelo Semer, acompanhado de Márcia Maria Barreta Fernandes. Convido ao palco desembargadora Mônica Salles Pena Machado, acompanhada de Daniel Carvalho Machado. Muito obrigado, desembargadora Mônica. Convido ao palco desembargadora Lídia Maria Andrade Conceição, acompanhada do desembargador Sérgio Augusto Nigro Conceição. Convido ao palco desembargador Núncio Teófilo Neto, acompanhado de Kênia Oliveira.
obrigado, desembargador Núncio. Convidamos ao palco o desembargador Cláudio Lima Bueno de Camargo, acompanhado de Maria Cristina Machado Bueno de Camargo. Convidamos ao palco desembargadora Silvia Maria Meireles Novaes de Andrade, acompanhada do desembargador Décio Leme de Campos. Convidamos ao palco o desembargador Lauro Mendes de Melo, acompanhado de Divina Mar Aira de Melo. Convidamos ao palco desembargadora Ivana Davi, acompanhado de Maria Luísa Davi Boriero. Convido ao palco o desembargador Djalma Rubens Lofrano Filho, acompanhado de Ana Cecília Nóbrega Lofrano. Convidamos ao palco desembargador Ayrton Vieira, acompanhado de Cláudia Caputo Bevilacqua Vieira.
Convido ao palco o desembargador Rogério Murilo Pereira Cimino, acompanhado da desembargadora Maria de Lourdes Lopes Gil Cimino. Convido ao palco desembargadora Ana Paula Zomer, acompanhada da desembargadora Lígia Cristina de Araújo Bisoni, ouvidora do Tribunal de Justiça. Convido ao palco desembargador César Eduardo Temer Zalaf, acompanhado do desembargador Evaldo Schaibe Filho. Convido ao palco desembargador Ricardo Cunha Quimente, acompanhado da senhora Maria Carolina Coelho Quimente. Convido ao palco desembargadora Maria de Lourdes Lopes Gil Cimino, acompanhada do desembargador Rogério Murilo Pereira Cimino. Convido ao palco o desembargador Hélio Nogueira, acompanhado de Flávia Cristina Ferdiane Nogueira Guimarães.
Convido ao palco desembargador Cristiano Jorge Santos, acompanhado de Caroline Marques Leal Jorge Santos. Convido ao palco desembargador Renato Genzani Filho, acompanhado de Lígia Galisteu Genzani. Nós informamos que todos os desembargadores e desembargadoras empossados apresentaram as suas declarações de bens. Declaro as doutoras e os doutores promovidos e nomeados de junho de 2020 a abril de 2022, empossados no cargo de desembargador. Parabéns. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da excelentíssima desembargadora Flora Maria Nese Tossi Silva, oradora em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, Ricardo Maíra Nave. Excelentíssimo senhor desembargador, vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, Guilherme Gonçalves Strenger. Excelentíssimo senhor desembargador, corregedor-geral da Justiça, Fernando Antônio Torres Garcia. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Seção de Direito Privado, Arthur César Beretta da Silveira. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Seção de Direito Criminal, Francisco Galvão Bruno. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente da Seção de Direito Público, Vanderlei Federighi. Excelentíssimo senhor desembargador, decano, José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino. Excelentíssimos e excelentíssimas doutores, doutoras, desembargadores e desembargadoras, empossados. Excelentíssimos juízes e juízas de direito,
excelentíssimos membros do Ministério Público, defensores públicos, senhores advogados e advogadas, procuradores do Estado e dos municípios, serventuários do Tribunal de Justiça, ilustríssimas autoridades presentes, familiares e amigos, senhores e senhoras. Com imensa honra, aceitei o convite do excelentíssimo desembargador Ricardo Maíra Naff, presidente deste Tribunal de Justiça, para falar em nome do Tribunal, a fim de recepcionar nesta solenidade os excelentíssimos desembargadores e desembargadoras promovidos e impulsados administrativamente no período de junho de 2020 a abril de 2022. Nem seria necessário lembrar que essa solenidade coletiva é realizada após 2 anos sem eventos deste jaez, em virtude da crise sanitária, decorrente da epidemia de Covid-19, SARS-CoV-2, que ensejou o distanciamento social por largo período de tempo, em maior ou menor extensão, bem como várias medidas sanitárias determinadas pelos governos federal, estadual e municipais, assim como pelo Conselho Superior da Magistratura desse tribunal. Graças a Deus, houve a possibilidade de realizá-la neste momento, em que, ao que parece, a situação encontra-se bastante controlada. Em primeiro lugar, esclareço que não será possível fazer um breve histórico do percurso profissional de cada um dos desembargadores, desembargadoras empossados na presente data, considerando o seu grande número, 27, e o curto espaço de tempo destinado à minha fala, a fim de que este evento não se prolongue em demasia. Minha extrema felicidade de recepcionar os desembargadores e desembargadoras neste evento se deve ao fato de ter tido a oportunidade de trabalhar e conviver ou estar em caminhos que se cruzaram no que toca a vários dos colegas hoje empossados solenemente. Colegas e amigos desde a época dos bancos escolares da faculdade, como Lídia Maria Andrade Conceição, Aloísio Sérgio Rezende Silveira, Silvia Maria Meireles Novaes de Andrade, colegas de concurso, Aloísio Rezende e Núncio Teófilo Neto. Colegas que encontrei logo no início da carreira, como a desembargadora Rosângela Maria Teles, que trabalhava na mesma região, eu em Itararé, ela em Taquarituba. Colega desde a época da Vara Especial da Infância e Juventude, excelentíssima desembargadora Maria de Lourdes Lopes Gilcimino, em que ambas participamos de evento relacionado à infância e juventude na cidade de Ribeirão Preto. Colegas da época do Foro Regional da Penha de França, Hélio Nogueira e Mônica Salles Pena Machado. Colegas com os quais tive contato desde a época do Fórum João Mendes, Alexandre Pinto Moreira Marcondes, Carmen Lúcia da Silva, Antônio Carlos Alves Braga Júnior, Luiz Roberto Reuter Torro, Mônica Salles Pena Machado. Colega contemporâneo à época do Foro Regional do Ipiranga, Tércio Pires, colegas desde a época da convocação na Igreja Corregedoria Geral da Justiça, Nelson Fonseca Júnior e Ayrton Vieira. Colegas da seção de Direito Público, Marcelo Semer, Aloísio Sérgio Rezende Silveira, Núncio Teófilo Neto, Silvia Maria Meireles Novaes de Andrade, Djalma Lovrano Filho, Ricardo Cunha Quimente, Renato Genzani Filho. Aliás, tenho a honra de trabalhar com o excelentíssimo desembargador Djalma Lovrano Filho na 13ª Câmara de Direito Público, desde a época em que este era juiz substituto em 2º grau, e para a qual retornou quando promovido a desembargador após breve período na colenda 34ª Câmara de Direito Privado, ao qual rendo minha especial homenagem quanto à sua lhanheza no trato, capacidade técnica e jurídica. Todos e todas desembargadoras e desembargadores mencionados, de escola, comprometidos, dotados de grande saber jurídico e excelentes profissionais e pessoas especiais. Mencionei nominalmente estes colegas e amigos, ora empossados,
para terem noção de quantos tiveram alguma relação com a trajetória que percorri na magistratura, bem como para que se deem conta de como é imensa a minha satisfação de poder recepcioná-los em nome do tribunal, neste momento tão marcante da carreira de todos os empossados. Efetivamente, a magistratura nos traz muitos e muitos amigos para a convivência. Ainda em relação àqueles desembargadores e desembargadoras com os quais não trabalhei ou não convivi diretamente durante a atividade jurisdicional, Luiz Augusto de Sampaio Arruda, Eduardo Crescente Abdala, César Augusto Andrade de Castro, Cláudio Lima Bueno de Camargo, Lauro Mendes de Melo, Ivana Davi, Rogério Murilo Pereira Cimino, e que hoje são empossados solenemente, também tenho imensa satisfação e felicidade de recepcioná-los, pois conheço vários destes pessoalmente e todos profissionalmente, pelas lindas trajetórias desempenhadas ao longo dos anos, bem como por suas atividades jurisdicionais realizadas com maestria, empenho e denodo, trazendo também o nome de nosso tribunal aos mais altos patamares. Imensa satisfação também se dá, da minha parte e de nosso Tribunal de Justiça, ao recepcionar em posse solene a excelentíssima desembargadora Ana Paula Zomer, advinda dos quadros da Procuradoria do Estado, e ao excelentíssimo desembargador César Eduardo Temer Zalaf, advindo dos quadros da Advocacia, bem como ao desembargador Cristiano Jorge Santos, advindo dos quadros do Ministério Público. Os três também tiveram brilhantes trajetórias nas carreiras que inicialmente abraçaram, antes de ingressarem neste Tribunal de Justiça, e, por certo, escolheram atuar na magistratura na atualidade, visando sempre atingir os interesses maiores de nosso tribunal, que é o de decidir com independência e de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Os desembargadores e desembargadoras que tomam posse solene na presente data possuem mais de 30 anos de experiência profissional, tanto os de carreira, assim como os advindos do 5º Constitucional, Advocacia ou MP. A sociedade espera do Poder Judiciário atuação firme e serena, ciente de que o respeito às suas decisões constitui a essência do Estado democrático de direito. Como também sabem, é solitária a função judicante de dirimir os conflitos e de assegurar a organização básica da sociedade, de assegurar direitos. Colocada certa situação de fato e as teses jurídicas, incumbe ao magistrado decidir qual a melhor solução para o caso concreto. As noites sem dormir, em virtude de casos complexos a solucionar, os poucos momentos de lazer ao lado dos familiares, em virtude da carga de trabalho, são uma constante na carreira. Mas o exercício da judicatura ganha sentido para que seja alcançado um fim maior, que é a distribuição da justiça. Impõe-se a atuação com serenidade, ética e prudência, e assim já o fazem os desembargadores e desembargadoras hoje empossados. Tenho certeza de que, se hoje forem indagados, cada um dos desembargadores e desembargadoras desta posse solene responderiam que percorreriam a mesma trajetória ao longo de suas vidas, já que todos têm o direito, e em especial a magistratura, como ideal de atuação. Muitos são os desafios trazidos à magistratura na atualidade. A análise e entendimento sobre profusão de leis, a existência de alterações legislativas que ensejam inúmeras interpretações, as dificuldades com o manejo da informática e suas constantes modificações, e modificações também das relações jurídicas de natureza civil, empresarial, criminal, cada vez mais complexas. Entretanto, já estamos acostumados a superar dificuldades, a fim de que seja atingida a função de dar a cada um o que é seu, de acordo com a Constituição Federal e Estadual, convenções e leis vigentes, dentro do menor espaço de tempo, garantindo ainda o direito de todos à razoável duração do processo.
A título de exemplo, durante a pandemia de Covid-19, o Judiciário foi chamado inúmeras vezes a decidir sobre questões a ela relacionadas, funcionamento ou não de estabelecimentos comerciais, e em que medidas e horários, instituições, escolas, hospitais, vagas em leitos de UTI, visitas de filhos menores, fixação de parâmetros para realizá-las de forma segura. Questões relativas a reintegrações de posse no âmbito do direito privado e do direito público, reflexos ou não da pandemia nas locações de imóveis comerciais e residenciais, necessidade ou não de modificações de contratos em curso e tantas outras questões afetas à vida dos cidadãos, das empresas privadas, entes públicos. Análise das questões carcerárias em virtude das condições sanitárias, forma de realização das audiências de custódia e todas as peculiaridades que a envolvem. O Judiciário paulista deu resposta a essas questões, visando sempre atuar da melhor forma, com independência e serenidade. No que diz respeito às dificuldades, escassez e necessidade de gestão de material tecnológico e humano, deve ser dito para quem já conviveu com a máquina de escrever manual, com as cópias datilografadas que eram obtidas com utilização de papel carbono, com a máquina de escrever elétrica, com o computador pessoal de fósforo verde ou laranja, avanço tecnológico à época, até chegarmos aos computadores e softwares atuais, com a possibilidade de colocação de muitas das informações na nuvem, seja lá onde isto estiver, e atendimentos a advogados de forma realização de audiências e julgamentos telepresenciais, julgamentos virtuais, atendimentos a advogados de forma telepresencial. As dificuldades atuais, na verdade, não são tão grandes assim e podem ser superadas com a participação e apontamento dos rumos a serem seguidos pelo excelentíssimo desembargador presidente, pelo colendo órgão especial e pelos membros de nosso Conselho Superior da Magistratura, bem como a atuação incessante dos magistrados de primeiro e pelo pleno deste tribunal em segundo grau, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores do Estado, procuradores dos municípios e com a participação essencial de todos os servidores que compõem os quadros deste tribunal. Durante a pandemia, como todos sabem, também houve necessidade de rápidas adaptações para a realização de audiências na esfera civil e criminal e sessões colegiadas de julgamento telepresenciais. Como se vê, a observância do Estado Democrático de Direito e o cumprimento do ordenamento jurídico constituem finalidade que sempre tem sido perseguida por todos os empossados e empossadas, todos os membros deste tribunal e continuará a direcioná-los em suas atuações. Tenho certeza de que estão dispostos a enfrentar com maestria, trabalho sério e árduo, as dificuldades advindas das modificações da sociedade, da globalização e da complexidade das relações humanas atuais, bem como empresariais, relações no âmbito do direito civil, público e criminal, enfim, em todos os aspectos do direito, e se empenharão ao máximo para que a atuação jurisdicional em nosso tribunal continuem sendo da melhor qualidade. Sejam muito felizes como desembargadores e desembargadoras deste Tribunal de Justiça. Abraços imensamente carinhosos e apertados em cada um. Até breve. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra da presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento aqui a todo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf. Estendo meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa e a todos os componentes aqui do Tribunal de Justiça.
Cumprimento também ao Ministério Público, na pessoa do procurador Mário Sarrubo, e estendo também meus cumprimentos a todo o Ministério Público. Cumprimento à Defensoria Pública, na pessoa do defensor Florisvaldo Fiorentino, também na pessoa de quem estendo os meus cumprimentos a todos os defensores e defensoras aqui presentes. Cumprimento a todas as demais autoridades, na pessoa do secretário Fernando José da Costa. Transmito os meus cumprimentos ao governador Rodrigo Garcia e estendo a todas as autoridades e cumprimento, sobretudo, aos ora empossados desembargadores, e não poderei nomeá-los a todos, mas quero estender os meus cumprimentos e fazê-los na pessoa da desembargadora Ana Paula Zomer, por duas razões. A primeira é que é uma desembargadora oriunda dos quadros aqui do 5º da OAB. Depois, porque a desembargadora Ana Paula Zomer é uma mulher que muito me inspirou como mulher e muito me inspirou como profissional. Eu devo a ela, talvez, a inspiração para a realização da minha tese de doutorado, né? O livro dela e a pesquisa dela foram algo que me inspiraram, a qualidade da pesquisa, a profundidade do estudo, mas, sobretudo, a postura de uma mulher acadêmica, profissional, na qual eu me espelhei desde sempre. Então, faço os meus cumprimentos, estendo os meus cumprimentos a todos os desembargadores ora empossados. O momento é de festa, de celebração, e para contribuir com essa celebração, eu tenho aqui uma notícia de primeira mão, desembargador Anaf. Hoje foi publicado no Diário o nosso edital para preenchimento da vaga em aberto do 5º Constitucional. Estávamos em dívida, não estamos mais, então foi publicado o nosso edital, e um edital que pela primeira vez na história estabelece a obrigatoriedade de paridade de gênero e cota racial de 30% na composição da nossa lista sêxtupla. Nós, espelhando a decisão de paridade que já havia sido feita pelo Conselho Federal na composição das chapas da OAB, que estabelece 50% de homens e 50% de mulheres, resolvemos estender essa iniciativa para fora dos muros da ordem, e a nossa primeira oportunidade é no preenchimento das vagas da nossa lista sêxtupla do 5º Constitucional. Nós fazemos isso por duas razões, e eu acho que é importante explicá-las. Em primeiro lugar, porque essa composição de 50% de mulheres e 30% de negros já é a composição atualmente da advocacia. A advocacia já é assim composta. Nós já temos mais do que 50% de mulheres inscritos nos quadros da OAB, e menores abaixo dos 25 anos já são mais do que 70% de mulheres. Então, num futuro muito breve, a advocacia vai ser uma profissão majoritariamente feminina. Embora não haja um censo muito exato, pelos dados registrados no exame de ordem, nós também sabemos que 30% da advocacia é composta por negros ou negras. Então, achamos que é muito justo que tais pessoas estejam representadas nas escolhas da advocacia para integrarem o tribunal, porque nos parece justo. Mas, além de justo, nos parece bom, porque nós entendemos que a função de julgar, e os senhores aqui sabem muito melhor do que eu isso, a função de julgar não vem apenas do estudo das leis, dos códigos ou da técnica. Não se julga apenas com isso, embora tudo isso seja muito importante. Se julga com as experiências de vida, com a vivência, com o caráter que é forjado ao longo de toda a nossa existência. E aí, as mulheres passam ao longo da vida por experiências diferentes dos homens. Os negros passam por experiências diferentes dos brancos. Os possuidores ou portadores de deficiência passam por experiências diferentes das pessoas que não as têm. As pessoas LGBTQIA+, passam por experiências diferentes daquelas que não o são. E por isso nós entendemos que um sistema de justiça é tão mais perfeito quanto mais diversa for a sua composição, porque isso significa agregar o olhar de todas essas perspectivas, fazendo com que a justiça seja mais completa e mais adequada. Meu avô,
Paulo Vanzolini, que alguns talvez conheçam, era, além de um grande músico, também um grande zoólogo. E na biologia, hoje é um conhecimento bastante pacífico que diversidade é riqueza. Nossa biodiversidade amazônica, por exemplo, constitui uma riqueza. As grandes empresas e instituições também já perceberam isso, que a diversidade não é algo que deva ser apenas tolerado, mas fomentado, porque a diversidade nos torna, enquanto instituições, melhores. E essa é a contribuição da advocacia para um sistema de justiça ainda melhor. De resto, eu, como gestora de ordem, só tenho a agradecer a acolhida e a me colocar à disposição para que, junto com o excelentíssimo desembargador Ricardo Anaf, junto com o Procurador-Geral de Justiça Mário Sarrubo, junto com o Defensor Público-Geral Florisvaldo Fiorentino, que nós quatro, enquanto líderes das nossas respectivas instituições, possamos andar de mãos dadas, firmemente, ombreados, na defesa do Estado de Direito, da democracia, da continuidade das instituições e que possamos, ao menos um pouco, saciar a fome e a sede de justiça do povo brasileiro. Muito obrigada. Por aqui, doutor. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do excelentíssimo doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Muito boa tarde a todas e todos. Eu inicio saudando Sua Excelência, o presidente Dr. Ricardo Maíra Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem cumprimento a toda a família do Tribunal de Justiça de São Paulo, senhores magistrados, demais desembargadores, aos servidores do Tribunal de Justiça. Peço vênia também para cumprimentar Sua Excelência, o senhor ministro, meu querido amigo também, Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro, que é ministro do Superior Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em nome de quem eu peço vênia para cumprimentar todas as autoridades da Magistratura Federal e do Ministério Público Federal aqui presentes. Saúdo também Sua Excelência, o Dr. Fernando José da Costa, secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, aqui representando o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, em nome de quem eu cumprimento todas as demais autoridades e membros do Poder Executivo e Legislativo aqui presentes. Saúdo a nossa querida doutora Patrícia Vanzolini, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, em nome de quem cumprimento todos os advogados e advogadas aqui presentes. Uma saudação especialíssima às desembargadoras e aos desembargadores hoje empossados, uma saudação também especialíssima aos parentes de todos e todas as desembargadoras e desembargadores hoje aqui empossados, que vem uma conquista importante para as respectivas famílias, já que presenciaram a carreira desses magistrados, desses advogados, desse promotor de justiça, que hoje passam a integrar a mais alta cúpula do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Em breves palavras, eu diria que no dia em que a magistratura, a advocacia e todos os demais atores do sistema de justiça se reúnem para celebrar a posse dos novos desembargadores do maior e do mais importante Tribunal de Justiça do país, eu compareço a esta casa para reafirmar, em nome de mais de 1.900 membros do Ministério Público de São Paulo, que tem a honra de representar a absoluta confiança da nossa instituição, depositada no Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Compete à nossa instituição, ao Ministério Público, como define o arranjo institucional derivado da Carta Magna de 1988, defender a ordem jurídica, o regime democrático,
os interesses sociais e os individuais indisponíveis. É verdade que tal desiderato, em nome dos princípios da resolutividade e da economicidade, pode ser alcançado pela via extraprocessual. Mas nem sempre a defesa da sociedade, notadamente daquelas parcelas mais vulneráveis, prescinde da judicialização. E eu, por uma questão de absoluta lealdade, meu querido doutor Ricardo Anaf, devo consignar que o tribunal que Vossa Excelência lidera, com notável maestria, não nos tem faltado. Para ficar num único, mas creio, e definitivo exemplo, basta mencionar as mais de 100 ações diretas de inconstitucionalidade que este Procurador-Geral de Justiça ajuizou para impedir que as medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, esse flagelo em escala mundial que se abateu sobre a nossa geração, fossem indevidamente flexibilizadas em vários municípios do estado de São Paulo. Nosso objetivo era um só: salvar vidas. E atingimos o nosso propósito, submetendo nossas demandas a esta egrégia corte, cujas decisões não representaram uma vitória do Ministério Público. Não é disso que se trata, mas sim uma vitória dos brasileiros que vivem no estado de São Paulo. Eu poderia citar aqui outros inúmeros casos, especialmente nas mais pequenas e longínquas comarcas do interior, em que, geralmente, devido à formidável hospitalidade deste tribunal, juízes e promotores trabalham lado a lado nos fóruns, oferecendo aos jurisdicionados um serviço público da mais alta qualidade, que resulta, ao fim e ao cabo, na garantia da paz social. Mas não pretendo me estender. O fato é que procuradores, desembargadores, promotores e juízes atuam irmanados nos 4 cantos do estado de São Paulo, e também a advocacia, por óbvio, sempre em busca do bem comum. E isso só é possível porque aqueles que vestem a toga, a berca ou o paletó, posso afiançar, possuem 2 qualidades cruciais para quem escolheu como profissão o serviço público: o sólido preparo técnico e um compromisso inegociável com o interesse público. Não tenham dúvidas, meus amigos, minhas amigas, que as eminentes e os iminentes desembargadores que hoje tomam posse exibem estas qualidades, que nos dá a certeza de que esta corte continuará sendo um porto seguro para aqueles que aqui vêm buscar a administração da justiça. Com trajetórias notáveis, conhecidas por todos nós, os empossandos da tarde de hoje contribuirão para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo continue sendo uma referência para o Poder Judiciário. Para tanto, é com alegria que o Ministério Público de São Paulo cede a esta casa um de seus filhos mais ilustres, meu querido amigo, meu querido colega, doutor Cristiano Jorge Santos, hoje desembargador, deixa a nossa instituição para, por meio do 5º Constitucional, passar a integrar esta egrégia corte. Doutor Cristiano Jorge, meu querido amigo, a cada despacho, a cada voto, eu tenho certeza que Vossa Excelência demonstrará a mesma fibra e o mesmo senso de justiça que marcaram a sua passagem pelo maior Ministério Público do Brasil, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Receba, Cristiano e demais desembargadores e desembargadoras, os meus cumprimentos. A instituição Ministério Público, doutor Cristiano, que será sempre a sua casa, lhe deseja sucesso e muitas felicidades nesta nova etapa. Assim como desejamos sucesso a todos os operadores do direito, nesta quadra da vida nacional. Meus amigos, minhas amigas, só na democracia o direito
prevalece sobre as injustiças. E é dever de todos nós reafirmar, como tive oportunidade de ressaltar recentemente, que o único caminho para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é o regime democrático. Por isso, cumpre a todos nós defendermos a Constituição cidadã, como a denominou o saudoso doutor Ulisses Guimarães, cujo compromisso com a democracia era absolutamente inquebrantável. Pois o nosso também é. Contem sempre com o Ministério Público. Estamos alertas. Muito obrigado a todas e todos. Senhoras e senhores, para falar em nome de todos e todas empossados, com a palavra, convidamos ao palco desembargadora Rosângela Maria Teles. Excelentíssimo senhor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, Ricardo Maíra Naff, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa. Excelentíssimos senhores juízes e juízas de direito, excelentíssimos senhores membros do Ministério Público, defensores públicos, senhores advogados e advogadas, funcionários deste egrégio tribunal, colegas empossados, senhores e senhoras. Boa tarde a todos e a todas. Com grande emoção, nos encontramos neste dia de júbilo. Finalmente, nós, empossados, chegamos à esperada desembargadoria. E chegamos por diferentes caminhos. Alguns pelo quinto constitucional, outros pela carreira da magistratura. Agora, somos todos desembargadores e desembargadoras, unidos pelos mesmos ideais, continuar a fazer justiça e servir o jurisdicionado. Nós, que viemos da magistratura, por estes corredores estamos há mais de 30 anos. Embora de diferentes concursos, vencemos a primeira rodada. Ingressamos na respeitabilíssima magistratura paulista após provas escritas e exame oral, em que tudo mesmo era perguntado. E os nossos examinadores perguntavam, sobretudo na fase de entrevistas. Na atualidade, sabemos que esta etapa do concurso da magistratura foi suprimida. Após estágio nas varas e breve reflexão sobre os estudos que a querida Escola Paulista da Magistratura nos proporcionava, era hora de conhecer as circunscrições para as quais havíamos sido nomeados. Vieram as promoções e assim fomos galgando novas entrâncias. Para quem sempre viveu na capital, a rotina no interior era bem desafiadora. Vida de trabalho árduo e de solidão para muitos. Mas tenho certeza de que todos nós nos lembramos com saudades dessa época das nossas vidas. Nesse período, fizemos incontáveis amigos, que ficaram para sempre nos nossos corações. Colegas e funcionários sempre prontos a nos ajudar.
Interessante lembrar que não havia ferramentas tecnológicas. A localidade para onde éramos designados era pesquisada no Guia Brasil, porque não havia Waze ou Google Maps. Não havia e-mail, não havia WhatsApp, não havia celular. As notícias chegavam por meio do Diário Oficial, na sua versão física. Não havia troca de mensagens, não havia computador pessoal por ocasião do nosso ingresso. Tudo era escrito à mão ou por meio da máquina de escrever. Hoje, formamos o grupo dos jovens desembargadores e desembargadoras deste egrégio tribunal. Mas, quando pensamos nessa trajetória e a comparamos aos dias atuais, com as facilidades que os meios eletrônicos proporcionam, sentimos que muito tempo passou. E aí nos damos conta. Somos antigos. Trabalhamos muito, chegávamos na comarca e fazíamos o que deveria ser feito. Não tinha reclamação, nem questionamento. Não havia redes sociais para desabafar. Por conta disso, podemos afirmar, vencemos mais uma vez. O tempo passou, chegamos à entrância final. Alguns de nós optaram por ser substitutos em segundo grau. Outros por permanecer nas varas até a promoção que se avizinhava. Mas todos nós aqui sonhávamos com o dia de entrar por este belíssimo salão dos Passos Perdidos e finalmente recebermos o colar de mérito, tomarmos posse como desembargador ou desembargadora. Mas o destino novamente nos desafiou e trouxe a pandemia da Covid-19. Ficamos paralisados de medo de contrairmos o que muitos denominavam de a peste. Mas continuamos o nosso trabalho, de forma isolada nas nossas casas. Época difícil em que pessoas queridas partiram. Em contrapartida, neste período, o Tribunal de Justiça de São Paulo teve uma produtividade excepcional. Vieram a vacina e as suas doses. Veio a posse administrativa no ambiente telepresencial para muitos que aqui estão. Algo impensável há alguns anos nesta tão tradicional corte. E agora, olhando esse tempo que passou, podemos concluir, novamente vencemos. Então, é hora de festejar. Sobrevivemos a muitas dificuldades e provações. Enfrentamos tudo e alcançamos a vitória à custa de muito esforço. Não foi fácil, mas isso já não tem mais relevância. Estamos aqui. Senhor presidente e amigo desembargador Ricardo Anaf, aqui está uma geração de magistrados que já provou que é forte, que sabe trabalhar e que tem experiência. Conte sempre conosco. Aos amigos que vieram pelo 5º Constitucional, certamente também enfrentaram inúmeros entraves, cada qual na sua área. Também são fortes e são bons de luta, porque venceram todas as etapas para a nomeação. Sabemos que o caminho é difícil. Vocês são muito bem-vindos a este egrégio tribunal. A partir deste momento, nós nos misturamos. Não há diferença entre nós. Então, agora somente nos resta agradecer. Em primeiro lugar, a Deus, que nos permitiu vencer todos os obstáculos e chegarmos aqui com saúde. Agradecemos também porque, neste momento ímpar, em que 27 desembargadores tomam posse,
nesta solenidade festiva, os empossados são velhos amigos, que já dividiram as dores e as alegrias do exercício da jurisdição. Agradecemos aos nossos pais, nossos inspiradores. Estejam eles participando deste momento festivo ou em outro plano espiritual. Certo é que estão muito orgulhosos e felizes. Agradecemos aos nossos cônjuges e parentes. Eu, especialmente, ao meu marido Cláudio, o meu grande amor. Ao meu filho Daniel, a minha razão de viver. Obrigada. E a minha generosa e leal irmã Rosana. Naturalmente, todos aqui também externam o seu amor da mesma forma. Agradecemos aos nossos amigos que vieram dividir este momento tão sublime da nossa carreira profissional. Agradecemos também às autoridades e funcionários que vieram prestigiar esta posse. Termino fazendo duas citações. A primeira, de Voltaire. A mais bela função da humanidade é a de administrar a justiça. A outra, de uma jovem cantora, Ana Vilela, que assim diz: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Amigos, aproveitem cada minuto de alegria que a vida lhes oferecer. É uma dádiva. Obrigada a todos e a todos. Senhoras e senhores, retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Ricardo Mair Anaf, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Boa tarde. Excelentíssimo senhor desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do biênio 2021, que nos deu a honra de compartilhar e entregar a medalha do mérito judiciário, que não lhe foi possível, em razão da pandemia, se sucederam apenas posses administrativas pelo sistema telepresencial, e era uma honra imensa desse tribunal recebê-lo para a entrega das medalhas. Muitíssimo obrigado, e o faço em nome de todos os membros do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo senhor secretário, Fernando José da Costa, secretário da Justiça, ora representando Sua Excelência, o governador do Estado, Rodrigo Garcia. Seja muito bem-vindo nesse Tribunal de Justiça, como sempre, é uma honra recebê-lo. Caríssimo ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, meu amigo, que
As homenagens são poucas, né? Já foram tantas há pouco tempo, mas é sempre bom fazer uma homenagem àquele que sempre, sempre, sem exceção, prestigia o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e jamais esquece que foi dessa casa que ele saiu, foi de juiz a desembargador. É um orgulho muito grande para o Tribunal de Justiça tê-lo sempre aqui. Muito obrigado. Sua Excelência Guilherme Gonçalves Trens, vice-presidente desse tribunal, desembargador Fernando José da Costa, corregedor-geral da Justiça de São Paulo, José Carlos Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça de São Paulo, Arthur César Beretta da Silveira, presidente da seção de Direito Privado, desembargador Vanderlei José Frederic, presidente da seção de Direito Público, desembargador Francisco José Galvão Bruno, presidente da seção de Direito Criminal, desembargadora Flora Maria Nézio Tossi Silva, minha amiga, oradora do tribunal. Fiquei muito contente, muito feliz com a sua oração em nome do nosso tribunal. Recebo os meus mais sinceros e carinhosos cumprimentos. Muitíssimo obrigado. Doutora Patrícia Vanzolin, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sempre dona de uma verve, de uma efervescência sem igual. Meus parabéns. Eu invejo a sua forma, facilidade de se colocar. Em nome da senhora, eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, os membros da advocacia. Caríssimo doutor Mário Sarru, procurador-geral da Justiça, que eu não só cumprimento e saúdo, mas cumprimento pela recém-reeleição e nomeação. Uma honra imensa tê-lo aqui. O senhor muito bem representa a conduta digna e honrada do Ministério Público do Estado de São Paulo. E eu ensejo cumprimento também, Sua Excelência, o defensor-geral, que acabou de ser reeleito e nomeado, uma pessoa que está sempre conosco e merece todo o nosso cuidado, o nosso zelo. Senhoras desembargadoras, como de hábito, cumprimento a todas em nome da desembargadora Ana Luísa Eliarte. Senhores desembargadores, cumprimento a todos em nome do desembargador, diretor da escola, José Maria Câmara, senhores promotores, advogados, senhores familiares dos empossandos e senhores e senhoras empossadas. Para o Tribunal de Justiça, é sobremaneira importante a presença de Vossas Excelências, a integração aos quadros do Tribunal de Justiça como desembargadores. Sejam juízes de carreira ou oriundos do 5º Constitucional, do Ministério Público e da OAB. Todos fizeram jus a essa posição de desembargador que, para mim, é tão importante. Para mim, é um prêmio sem igual. Falou-se agora desse Salão dos Passos Perdidos. A primeira vez que aqui estive, na década de 70, assisti um júri, ainda se fazia júri, no primeiro tribunal do júri. Eu fiquei apaixonado pelo prédio, eu fiquei apaixonado pelo Poder Judiciário, eu fazia faculdade de Direito. E de lá para cá, eu já disse, essa paixão foi aumentando. Hoje é um amor, profundo amor por esse tribunal. E eu não consigo, de maneira nenhuma, imaginar que chegar no cargo de desembargador não seja o momento mais importante da carreira de um juiz de direito e o mais importante como honraria àquele que vem pelo 5º Constitucional e pelo seu exercício. Ele dignifica o Tribunal de Justiça e dignifica a sua origem, como todos nós. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. São todos desembargadoras, desembargadores, e tenho certeza que o Conselho Superior da Magistratura estará sempre de portas abertas para ouvir o que necessário for e as grandes sugestões que nós esperamos que venham também. Muitíssimo obrigado. Eu declaro encerrada essa sessão solene. Boa tarde.